Hoje nós vamos contar uma história muito interessante e com essa história queremos ensinar a você uma expressão idiomática também bem interessante. Então vem com a gente em mais um episódio de Don't panic, keep speaking Portuguese. This podcast is especially designed to help you improve your Portuguese skills through natural conversations about music, culture, Brazilian expressions and habits, stories, travel and much more. So, fasten your seatbelts and have fun. A história está relacionada a um episódio anterior onde comentamos sobre sobremesas brasileiras e uma dessas sobremesas era a gelatina. Nós vamos contar aqui algo que uma amiga nossa contou para nós. Vamos preservar os nomes confidenciais, porém é uma história em que queremos ensinar uma expressão idiomática. Então, será que você consegue descobrir que expressão você daria para essa pessoa que é personagem principal dessa história, que é a tia de uma amiga nossa? Como você definiria essa pessoa? Essa história toda começou num café do trabalho, onde tá ali todo mundo comendo junto, e daí fica apenas um doce ou um salgado e ninguém pega. Então, essa nossa amiga contou uma história lá da infância dela. Não sei se isso acontece aí também, porque pode ser uma coisa bem típica da cultura brasileira, esse ficar sem graça de pegar o último. Ninguém quer ser o primeiro a começar o café, a pegar o primeiro pedaço de bolo, o primeiro pedaço de salgado, e quando fica um só também, ninguém quer pegar o último. Fica todo mundo sem graça, assim, de pegar o último. E para acabar com isso, essa nossa amiga contou a história da tia dela, dizendo que a tia dela, na infância dela, quando ela era uma criança, nessas ocasiões onde sobrava restos de doces, especificamente em cada refeição, restos de sobremesa, ela fazia algo muito peculiar com esses doces. E ela só veio a descobrir isso depois. Exato. A tia pegava todas as sobras de sobremesas do almoço do sábado em família, jogava tudo dentro do liquidificador, junto com um envelope de gelatina incolor e sem sabor, batia isso tudo, colocava numa travessa de novo e colocava na geladeira. Sobremesa do almoço de domingo. Ou seja, meio gelatina, meio pudim, de resto de doces. O que é, de pensar, é extremamente nojento. Mas como era doce e essa nossa amiga era criança, ela conta que as crianças olhavam para esse doce de cor meio duvidosa, estranha, porque não tinha uma cor definida, afinal de contas, era feito de sobras de doces, e achavam estranho. Mas como eram todas crianças e era doce, comiam bem feliz. Para acabar com esse problema no café do trabalho, de ficar apenas um doce, um salgado, ela ameaçou fazer a mesma coisa. Ela contou essa história para todos os envolvidos ali no café e falou que se o pessoal continuasse deixando apenas um doce, um salgado, ela ia fazer a mesma coisa que a tia. Jogar no liquidificador, colocar uma gelatina sem sabor e ia virar o lanche do próximo café. A partir dessa ameaça, ou dessa história com a ameaça, o problema de sobrar um foi resolvido, porque, até onde a gente sabe, nesse café de trabalho, sempre que sobra um, ou que apenas um doce ou um salgado fica um pouco mais de tempo ali na bandeja, apenas a troca de olhares é suficiente para todo mundo rapidamente brigar pelo último pedaço, mas não deixar sobrar o último pedaço com medo da ameaça. Claro que era uma brincadeira, mas a brincadeira serviu para ensinar uma lição e foi suficiente para mover todos a não ficar com essa frescura ou vergonha de pegar o último pedaço. Eu achei completamente nojenta essa misturança toda de doces e virar uma nova sobremesa. Para mim, eu diria que a tia dessa amiga nossa é fora da casinha. E essa é a expressão que você pode aprender dessa história toda. Fora da casinha é o que se usa muitas vezes para se referir a alguém louco, alguém que faz coisas absurdas, como, por exemplo, um doce feito de sobras de doces. Ou seja, quando você ouvir alguém falando, fulano é meio fora da casinha, quer dizer que é meio doido, tem um parafuso a menos,
ou não bate muito bem das ideias. São todas expressões para se referir a alguém meio louco ou que faz coisas absurdas. O engraçado é que uma pessoa fora da casinha é algo negativo. Mas existe o fora da caixa, pensar fora da caixa. Isso é algo super positivo, que é alguém que pensa além, que tem visão do que pode acontecer, então ela pensa fora da caixa. E aí, no teu país, no teu idioma, tem algum equivalente para essas duas expressões? Fora da casinha e fora da caixa? Esse foi mais um episódio de Don't panic. Keep speaking Portuguese.